Olá, o Fenô na Rede está de volta e hoje a gente vai conversar com a Natália Timmerman. A Natália Timmerman é uma pessoa muito querida, é minha amiga de muitos anos. Ela é psiquiatra e também é escritora, além de ser doutoranda em literatura pela USP. Nath, seja muito bem-vinda ao Fenô na Rede. Obrigada, super obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui nesse canal tão maravilhoso. Que bom, querida. Bom, pra gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho, Nath, como é que o seu olhar é atravessado pela fenomenologia na sua prática como psiquiatra. Da minha trajetória pessoal, acho que a fenomenologia veio antes da psiquiatria, porque quando eu fazia medicina, nem tinha decidido que eu ia ser psiquiatra, um amigo fazia cursos de fenomenologia, ele estava fazendo aulas e eu comecei a assistir com ele. Então eu acho que a minha escolha pela psiquiatria, ela se deu junto com a fenomenologia, né? Então, isso acho que é até difícil separar uma coisa da outra. Até se a gente parar para pensar é mesmo, né? Porque a base da psiquiatria é fenomenológica, né? Jaspers, a psicopatologia é fenomenológica. Então, realmente, é como se isso fizesse sentido também na minha trajetória pessoal, né? E na prática clínica, eu acho que é como se fossem... É um olhar que complementa o outro, né? O olhar psiquiátrico e o olhar fenomenológico. Às vezes é difícil conjugar psiquiatria e psicoterapia numa mesma prática, com um paciente só, né? Fazer essas duas coisas. Por quê? Porque a psicoterapia, ela é uma aproximação, né? Um olhar que aproxima. E a psiquiatria, ela precisa fazer um caminho que acaba sendo oposto, porque às vezes para eu fazer um diagnóstico, o diagnóstico é o quê? É uma comparação entre critérios e diagnósticos, né? Então, por exemplo, um quadro depressivo, desânimo, anedonia, tristeza, tempo de duração. Então, assim, eu preciso investigar a ocorrência dessas coisas naquela pessoa. Então, acaba sendo um movimento de distanciamento até, né? Então, a fenomenologia é como se ela ajudasse a que um lado humano não se perca nesse diagnóstico, né? Então, nesse distanciamento, para que seja um distanciamento mais cuidadoso, sabe? Para que não seja um distanciamento que se distancie tanto que acabe esquecendo a pessoa que está ali, né? Então, acho que é super importante essa junção, essa conjugação, né, de psiquiatria e fenomenologia. E que, além de acontecer em cada encontro, em cada atendimento, está nas bases da psiquiatria também, né? Legal, através da psicopatologia. Isso que você fala, né? Porque a gente percebe na queixa de pacientes, muitas vezes, esse afastamento abrupto e frio, né? E aí, às vezes, os pacientes se queixam que não se sentem olhados, escutados, né? Então, acho que é muito interessante isso que você fala, que a fenomenologia ajuda a afastar sem desrespeitar, né, a existência que está ali, né? Sem desconsiderar isso. Não ser uma coisa muito pragmática apenas. Precisa de um pouco de pragmatismo também, né? E talvez acho que ela dá a noção desse afastar, né? Como se... Porque talvez sem essa referência do olhar fenomenológico, da escuta atenta, que na verdade a escuta atenta precisa acontecer para fazer o diagnóstico também, né? A escuta é fenomenológica. Então, o olhar da fenomenologia, a escuta fenomenológica, ela acompanha a escuta que vai permitir que eu faça um diagnóstico e dá noção, sendo uma referência de aproximação desse distanciamento, que aí ajuda esse distanciamento a não se perder em si mesmo, assim, né? E não perder o paciente de vista, a pessoa de vista, né? Muito bom. Nath, ao longo dos seus anos de experiência, como é que você tem vivenciado e o que você tem pensado sobre essa articulação entre psicoterapia? Você também faz, né? Psicoterapia também atende em psicoterapia e também é parceira de outros psicoterapeutas como eu, por exemplo, né? Essa articulação entre a psicoterapia e a medicalização. Como é que você tem acompanhado isso? Eu acho que as duas coisas, até estatisticamente,
a medicação sozinha não anda tão bem quanto ela anda quando vai junto com a terapia, né? Quando tem alguém acompanhando, quando tem essa troca entre psiquiatra e terapeuta, uma troca super rica, que eu acho que beneficia muito, o acompanhamento beneficia muito a pessoa que está sendo acompanhada. E até porque, por exemplo, acompanhamento psiquiátrico às vezes acontece uma vez por mês ou até menos, e a terapia tem um outro ritmo. Acho que são dois olhares que podem se complementar muito, né? Acho que primeiro por aí. Segundo, porque a medicação é aquela pergunta que sempre vem, né? Mas se eu vou ficar dependente do remédio, eu vou deixar de ser eu, né? E aí a perda de sentido se coloca aí de um jeito muito imediato, né? Muito abrupto. Poxa, mas como a pessoa melhora e fala, nossa, mas eu podia ter vivido minha vida inteira desse jeito, né? Mas isso também sou eu, e são questões que, claro que no acompanhamento psiquiátrico a gente trabalha também, mas que são muito importantes de serem olhadas de um jeito mais próximo, de um jeito mais minucioso, assim, no acompanhamento de terapia, né? Então as coisas, eu acho que muitas vezes a dor é tão grande que não dá para olhar para certas questões, e aí a medicação acaba ajudando também nisso, então acaba algumas vezes andando mais tranquilamente o processo terapêutico, analítico, né? E aí o contrário também, né? A terapia também ajuda muito, às vezes, na aceitação de tomar um remédio, em lidar com estigmas, tanto da sociedade quanto de si próprio. Nossa, mas a sensação de fracasso, nossa, mas eu sinto como se fosse um fracasso tomar remédio, relutei muito em vir até aqui, né, eu escuto muito isso. Ou aumenta a dose, não acredito, quer dizer que eu não dei conta, eu não consegui, eu não pude. Então são questões que vão muito melhor quando acompanhadas em conjunto, assim, porque é muito complexo, né? E acho que o acompanhamento acaba levantando muitas questões também. E se a gente for parar para pensar no remédio, na medicação psiquiátrica, é muito curioso, né? Porque, bom, primeiro que os remédios psiquiátricos, eles vieram antes da compreensão, e inclusive ajudaram na compreensão dos mecanismos da doença, né? Isso eu acho muito curioso. Em nenhuma outra especialidade médica isso é tão pronunciado, assim, descobrem por acaso um remédio, e aí vão ver como ele age, e começam a formular hipóteses da doença. Por exemplo, a depressão, que o primeiro antidepressivo foi descoberto porque estava tratando outra doença. O antipsicótico, que é tuberculose, o antipsicótico foi descoberto como um anestésico, como um analgésico, né? E aí falou, nossa, as pessoas que tinham sintomas psicóticos tomaram isso, melhoraram, né? Então, como é que funciona isso? E aí vão olhar o mecanismo de ação e aí começam a formular hipóteses que depois se comprovam verdadeiras, mas não tão simples, porque é muito complexo, cada vez mais complexo, os mecanismos de ação da própria doença, né? Mecanismo de ação, né? Como isso se instala, como isso acontece neuronalmente, quimicamente, né? E eu acho que é importante, e é algo que eu costumo falar para os pacientes, ter em mente que não dá para reduzir nenhum olhar até hoje, nem o da ciência, nem o da arte, nem da filosofia, nenhum olhar se provou suficiente para abranger a complexidade do humano, né? Então, todos dizem respeito a um único ser, que é o ser humano. E o fato de se saber entre muitos outros olhares, eu acho que é algo que ajuda a tirar um pouco desse estigma. Não vou tomar remédio, mas eu vou me reduzir a isso. Não, você não é só isso. Nós somos também expressão química, nós somos também expressão neuronal. Eu mexo um dedo, é um impulso nervoso, eu não tenho como negar isso, mas eu não sou só isso, né? Por que eu mexo um dedo? Né? Eu acho que aí as coisas
se completam, se complementam. Qual o sentido de mexer aquele dedo? Exatamente, qual o sentido de mexer aquele dedo? E se não houvesse o sentido, qual seria a graça de mexer aquele dedo também, né? Então, e o que eu acho muito bonito, e que o Heidegger falava no Seminário de Zollikow, que ele falava que nunca ia se chegar a uma compreensão plena, completa, inteira, porque não dá, o vir a ser, ele nunca se completa completamente, nem numa compreensão científica, né? Que abranja tudo. E os últimos estudos genéticos, que são super complexos e interessantes, instigantes, assim, mapeamentos genéticos de resposta à medicação, que estão sendo cada vez mais utilizados, e estudos que mostram que, por exemplo, isso eu acho muito interessante, a expressão gênica pode mudar de acordo com o que acontece na vida da pessoa, né? Então, isso está sendo comprovado cada vez mais. Por exemplo, crianças que sofreram negligências e abusos têm expressão gênica modificada. Então, é como se, quanto mais se aprofunda no estudo genético, ao invés disso ser cada vez mais determinante, isso se mostra cada vez menos determinante, cada vez mais aberto, né? Porque a genética é o que se é de uma por um determinado ponto de vista, mas isso pode se modificar de acordo com o que acontece, que a gente não pode controlar, né? Então é algo que parece fechado, mas quanto mais você se aprofunda nisso, você vê que é aberto, que tem o imprevisível, que tem o imponderável dentro da genética, que seria, teoricamente, algo... Super determinista, né? Exatamente, super determinista. E não é. Nath, daria para dizer, assim, muito interessante isso que você está falando, daria para dizer que, por exemplo, a genética, ou a parte química, a biológica, enfim, ela não nos determina, né? Mas ela é como se fosse um contorno. Ela nos contorna, mas ela não é determinante, né? Então ela é um entre tantos elementos que, articulados a partir da nossa experiência, podem delinear um contorno outro. Daria para dizer isso, você acha? Que sim, um contorno, uma inclinação, né? Um ponto de partida, né? Que pode mudar de acordo com a história, porque a nossa lembrança muda também, né? Então... E é muito curioso, os genes estão lá, mas existem mutações, existem expressões gênicas, é muito complexo, e muito aberto. Muito, imagina, as pessoas, a genética era quase uma condenação, né? E não é assim, não é assim. Tem um outro estudo que fala que o ambiente, num ambiente saudável, propício, a resposta à medicação e a manifestação genética é melhor, assim, sabe, do que num ambiente de privação, de pouca nutrição, de agressividade, sabe? Então, isso, assim, diz muito a respeito também de nós, da nossa sociedade, de privilégios, do quanto as pessoas não começam do mesmo lugar, com as mesmas oportunidades, né? Então, isso tem uma expressão genética também, né? Somos no mundo com os outros. Isso. E a gente nunca vai conseguir falar de um indivíduo ignorando o mundo que é o dele, né? Exatamente. E esse mundo que a gente vive é desigual. Então, a genética também fica impactada por essas desigualdades, é isso? Isso, exatamente. A expressão porque né? o gene está lá, só que a maneira como ele vai se expressar muda de acordo com o ambiente, de acordo com o estresse, de acordo com cortisol, de acordo com traumas, com violências. Então, isso tem sido bem estudado e está sendo cada vez mais evidenciado, né? O quanto condições de vida justas no sentido de condições que propiciem tudo que uma pessoa precisaria ter, fazem com que ela seja melhor de si mesma, né? Em todos os aspectos.
existencialmente inclui geneticamente, né? Inclui biologicamente, quimicamente, né? Acho que são visões que não podem se bastar, né? Que tem que se saber visões, não certezas, não definições completamente pétreas, assim, sabe? Enfim, porque senão vira quase uma religião, né? No sentido, assim, de um dogma, né? Exatamente, dogma, religião não, dogma. Exatamente. O que você está dizendo é que nem a genética, ela, mesmo que a gente fizesse um recorte e tentasse olhar só a genética, mesmo assim, ela não é neutra, né? Isso, algo que está dado de partida e que é neutro. Ela também o modo dela reagir também vai depender das experiências de mundo comunitárias dessa pessoa. Sim. Então, nesse sentido, a gente pode pensar que a gente é corresponsável por isso, né? Como sociedade. Sim. Como sociedade. Sim, com certeza. Sim, e os diagnósticos psiquiátricos são multifatoriais, né? Tem fator ambiental, tem fator genético, e o fator ambiental interfere no genético, né? Tem um fator... Como é que eu vou determinar o que acontece na vida da pessoa, né? O que é isso? Destino? Destino no sentido de para onde a pessoa se destina? O que vai acontecer nessa trajetória de vida, né? E eu acho que isso é muito bonito, assim, e aí eu acho que entra a psicoterapia também, né? Nessa possibilidade de olhar para essa trajetória como história, né? E em busca do sentido, né? E que a medicação, se ela é colocada como a única ferramenta, como a única solução do que acontece, acaba empobrecendo muito, porque às vezes a questão é justamente, em muitos casos, é a falta de sentido nesse mundo que a gente vive, né? Nesse mundo de hiperconexão e de hipersolidão, né? Ao mesmo tempo, de muita informação e pouco conhecimento, de muita velocidade e pouca digestão, elaboração da experiência, né? Tem um texto que eu gosto muito, e aí talvez já esteja indo para a literatura, do Walter Benjamin, que chama O Narrador, que fala da crise da experiência, né? Que é um texto muito bonito e coloca a experiência como a capacidade de narrar. Eu acho que isso tem muito a ver com a psicoterapia, né? O quanto na psicoterapia se constrói uma narrativa da própria vida, né? Então, acho que nesse lugar a literatura e a clínica se encontram, né? No sentido de narrativas, de histórias. E nesse sentido, Nath, muitas vezes para poder narrar, eu preciso me apropriar, né, das experiências pelas quais eu sou atravessada, né? E se eu estou adoecida, no sentido de restrição de possibilidades, muitas vezes eu não vou conseguir fazer isso, né? Exatamente. Então, talvez uma medicação, numa medida boa, seja aquela que só dê uma impulsionada para que a pessoa sozinha possa voltar nesse fluxo narrativo, porque muitas pessoas ficam impedidas de fluir, né, nesse fluxo narrativo, porque a restrição é tamanha. Acho que faz sentido falar isso? Faz muito sentido, porque o sintoma é o mesmo, né? É o igual, é o não si mesmo, é o mesmo que não é o si mesmo, é o mesmo que é igual para todo mundo, tanto que é um critério diagnóstico, né? O sintoma eu lembro quando eu entrei na psiquiatria, me chamou muito. Os delírios vão mudando de acordo com a tecnologia agora, né? Chips, agora celular, agora escuta, os delírios vão ficando cada vez mais tecnológicos, mas é muito curioso como o sintoma, ele é o mesmo, ele é a repetição de algo que não é próprio daquela pessoa, né? Então, nesse sentido, a remissão do sintoma é o voltar a ser si mesmo, voltar a poder exercer essas possibilidades, descobrir essas possibilidades muitas vezes, porque às vezes a pessoa fica aprisionada nesse mesmo e não consegue sair disso, não consegue escolher. Eu acho que é isso, o sintoma, né? O sintoma é a impossibilidade de escolher, né? Ele acontece como esse mesmo que impede escolhas, que impede
a realização de si em seu pleno potencial. Né? Impede qualquer grau de liberdade existencial, Isso. muitas vezes. Exatamente. Sei lá, por exemplo, casos graves de transtorno obsessivo compulsivo, que são pessoas que ficam muito tempo presas, não conseguem sair de casa porque tem que cumprir os rituais. Isso acho que é um exemplo bem paradigmático dessa perda de liberdade. Assim, mas também uma crise de pânico, sei lá, no metrô ou em qualquer lugar. E a crise de pânico é, nossa, eu vou morrer. É a certeza ou a sensação de que a pessoa vai morrer a qualquer momento. Mas essa certeza é verdadeira. Às vezes estão mais sãos nesse sentido, Nesse né? sentido, sim e não, porque na verdade para viver, eu acho que aí entra aquela, a gente tem que estar um pouco caído dessa verdade, né? Porque senão É insuportável. é insuportável. Imagina, a gente tão ínfimo nesse planeta Terra, qual o sentido disso tudo, qual o sentido de estarmos aqui? Se a gente for questionar tudo, a gente não consegue viver. E eu acho que a vida, e por isso é importante a rotina, por isso que é importante o mundo como a gente conhece, né? E por isso muitas vezes as doenças acontecem quando esse mundo se quebra, né? O mundo conhecido, seja por conta de, sei lá, uma perda pessoal ou uma mudança nos planos de vida. Tem pessoas que têm muita dificuldade de superar planos que mudaram, assim, que ficam presos naquilo. Ou, não sei, violências maiores, guerras, né? Mudanças da sociedade. Acho que vivemos um momento político muito, muito duro, né? Muito difícil, e eu acho que isso está aparecendo, claro, né? na prática clínica, porque se a gente está falando de liberdade, né? Se a liberdade de ser si mesmo, poxa, a gente está vendo serem questionados direitos que a gente nem lembrava que existiam, porque estavam garantidos, né? Então, é um adoecimento que... E aí uma pessoa chega, como algumas vezes acontece, muito mal com o nosso contexto político, assim, muito... E acaba ficando adoecida, e aí, como fazer com isso, né? Eu vou dar um remédio para ela, para essa pessoa, né? Às vezes sim, mas acho que a gente precisa muito saber aonde está isso, o que significa, qual é o significado dessa medicação, né? Nesse contexto, porque... Ou talvez a pessoa devesse ficar com essa dor, só que aí a paralisia também não ajuda a gente a sair dessa situação, né? Estamos, acho que todos meio sem saber como lidar. Eu acho que essa é uma questão maravilhosa, não só para a psiquiatria, né? Mas para a psicoterapia também. Não só para as práticas de medicamento, mas... se são práticas que servem para apaziguar, e talvez o limite muitas vezes seja muito tênue, se são práticas que servem para apaziguar, elas talvez a gente possa olhar criticamente para elas, né? Então, porque qual que é o limite entre uma medicação ou mesmo uma psicoterapia que possa ajudar a pessoa a se fortalecer, para ela reagir, para ela lidar com aquilo que está perante, no nosso caso agora, esse momento político difícil. Para poder romper com isso. Para poder romper, para poder refletir, para poder... né, existir, resistir, né? E qual que é o limite de uma prática que vai apaziguar, né? Que vai anestesiar e que vai devolver, né, aquela frase clássica, o indivíduo mais adaptado à sociedade. Bom, a essa sociedade, essa adaptação pode fazer muito mal, né? Só que às vezes o limite é muito tênue, mas é importante a gente pensar sobre isso, né? Sim. Muito importante. Muito, muito importante. E também, por exemplo, sei lá, doenças relacionadas ao trabalho. Sim. Às vezes a pessoa não tem outro... Eu preciso continuar trabalhando, não estou conseguindo, o estresse está muito grande, a demanda está muito grande, burnout, ou o paciente pedindo prontuário para processar o empregador que mandou embora, assim, sabe? Isso tem sido cada vez mais recorrente. Então é uma sociedade adoecida, né? É uma maneira de viver adoecida. E é muito curioso e talvez triste que a gente tem acesso a tanta informação. E eu acho que o problema é esse tanta, porque acaba sendo um excesso. A gente poderia ir anos, né, assim, dias conversando sobre isso, mas acho que nesse momento, né, a gente poder parar para pensar sobre isso juntas, né, e compartilhar com a rede, assim, é
como diria Hannah Arendt, um oásis em meio ao deserto, né? Que é o que a gente pode tentar provocar, né? A gente não tem como combater esse deserto, mas a gente pode se nutrir, né, desses oásis. E acho que esses encontros, né? Esse encontro é um oásis pra gente. Poder pensar o medicamento e a psiquiatria sobre essa perspectiva crítica, fenomenológica, né? Não crua, não só pragmática, né? Que possa trazer, muito importante, né? Que a gente possa ter essas parcerias, né? Bom, Nath, muito obrigada pela conversa, né? Queria agradecer sua presença aqui. A rede certamente vai se nutrir muito das suas palavras e com certeza vai reverberar reflexões. Eu que agradeço muito o convite para estar aqui. Acho que é sempre muito rico. E talvez o remédio ao isolamento, que é o outro lado da mesma moeda, da hiperconexão, seja um encontro. Mesmo, né? Encontro genuíno. Né? Então, tá bom. Então, para que mais encontros como esse aconteçam, não deixem de se inscrever no nosso canal para saber mais das novidades que o Fenô na Rede vai lançar por aí. Nath, muito obrigada. Obrigada a você.